querida pessoa que vive no mundo ao lado. Esquivo de uma mesa simples com uma luz branca que não pisca e com o coração atento a cada batida. Hoje o meu corpo quase tomou uma decisão sem mim. No meu mundo o corpo é uma empresa e cada parte dele vira uma ação que outras pessoas podem comprar. Eu sei que isso soa estranho para você, mas aqui todo mundo cresce aprendendo o valor de cada músculo e de cada memória. Quando fazemos 16 anos abrimos nosso primeiro registro e uma parte do nosso corpo se torna pública. Não é obrigatório vender, mas quase todos vendem por saúde, custa e estudo também. A escola explica como são as classes de ações, como funcionam os votos e como fica o meu direito quando alguém compra um pedaço do meu futuro. Eu mesma tenho ações de visão, de respiração, de movimento e de longevidade. Gosto de cuidar dos meus papéis de imunidade como quem rega uma planta. Se faço exames e eles saem bons, o mercado sobe e os meus acionistas recebem um dividendo que vem de contratos de seguro. Se fico doente, as cotações caem e todos ficam inquietos. Hoje de manhã marcaram uma assembleia para decidir uma cirurgia general que pode apagar um trauma. A maioria parecia pronta para aprovar. Eu queria mais tempo para pensar. Eu entendo que o trauma pesa, mas também carrega quem sou e como escolho. Expliquei que não queria uma versão lisa da minha história. Alguns investidores disseram que era melhor para minha produtividade. Isso doeu como uma pedra fria na boca do estômago. Eu disse que produtividade sem identidade vira um inverno sem cor. Pedi uma conversa de verdade e não um cálculo rápido em uma planilha. Eles olharam para mim como quem olha para um braço que treme. Aqui temos regras para decisões médicas e existe quórum e existe voto. Eu tenho um veto parcial para qualquer coisa que mude a consciência. Só que meu veto é pesado pela fatia que ainda me pertence. No começo eu vendi mais do que devia para pagar custos e para ajudar a minha mãe. Eu não tinha noção de futuro e achei que era apenas responsabilidade. Agora aprenda a recomprar de pouco em pouco, como quem junta moedas no bolso. A cirurgia neural virou o centro da semana. Me ligaram de um fundo que comprou uma parte das minhas ações de memória. Prometeram um acompanhamento e um programa de cuidado que parecia bonito. Pediram que eu apoiasse a cirurgia como um gesto de confiança. Eu respirei e respondi que confiança não pode se apoiar em pressa. Não sou contra mudar, eu sou contra apagar sem entender o preço. Minha terapeuta disse que uma lembrança dolorosa às vezes é um marco para um lugar bom. Eu gosto de pensar que coragem é ficar um pouco mais sentada na cadeira quando tudo pede fuga. No meu trabalho todos entendem o sistema da bolsa biológica. No registro de ponto informamos horas de sono e pausas e refeições. A empresa onde trabalho só aceita vínculo com quem mantém indicadores de saúde mínimos. Isso que é um dilema diário. Parece que liberdade virou uma panilha com metas. Tenho uma colega que decidiu fazer uma upgrade muscular e foi celebrado como uma vitória de kick. Eu a abracei e fiquei feliz, mas depois perguntei se ela escolheu por vontade ou por medo. Ela sorriu e disse que foi por vontade. Eu quis acreditar e acho que ela também quis. No nosso cotidiano há coisas bonitas apesar das tensões. Quando alguém melhora um exame, todos mandam mensagens de parabéns como se fosse aniversário. Alguns bairros fazem um festival de saúde a cada estação. A praça sente de música e vende sucos de frutas que brilham ao sol. As crianças trocam figurinhas com metas de descanso e de leitura. É fofo e ao mesmo tempo é um lembrete constante de que fomos precificados. No namoro a gente troca relatórios pessoais. Não são obrigatórios, mas a ausência levanta perguntas. Eu sempre mostro meu relatório com uma xícara de chá por perto. Digo que leitura de dados pede calor humano para não ficar fria.
Um parceiro antigo tentou comprar um bloco grande de ações de fertilidade. Eu recusei e expliquei que meu futuro não tem dono. Ele disse que era só proteção para o casal. Eu disse que proteção começa com respeito. Terminamos semanas depois. Ainda dói um pouco falar disso. No lugar onde vivo tem muitas coisas sobre a ética do corpo. Os professores gostam de contar casos clássicos de conflitos de voto. Um exemplo famoso fala de uma mulher que queria uma cirurgia estética e os acionistas negaram por risco de queda de produtividade. O assunto foi parar nos tribunais e o juiz decidiu que decisões sobre a aparência merecem voto qualificado do titular. Esse caso virou marca e muita coisa mudou depois. Mesmo assim, as brechas continuam. Há rumores que circulam na nossa rede como poeira em tarde seca. Às vezes alguém espalha que um certo órgão vai falhar e o preço cai antes de qualquer exame. Isso vira uma profecia que se cumpre, porque o estresse abre pequenas rachaduras. A minha amiga ali sofreu com isso. Disseram que ela tinha um risco oculto no pulmão e o mercado foi ao chão. Ela chorou e tossiu e aí o exame saiu com inflamação leve. Demorou meses para ajustar a imagem pública de saúde. Eu a visitei uma tarde de sol e levamos pão doce para o parque. Ela me disse que às vezes sente que respira a opinião dos outros. Eu disse que ela respiraria ar de graça e ninguém comprar. Nós rimos um pouco e depois ficamos quietas. No meu bairro visite um grupo de pessoas que luta por recompras coletivas. Eles juntam pequenos valores de muitos moradores e ajudam quem quer recuperar participação no próprio corpo. Eu participei de uma campanha no ano passado. A moça que recebeu a ajuda chamava Nara e ela recuperou ações de memória afetiva. Quando ela concluiu o processo, convidou todos para um café. Ela contou que lembrar do pai com detalhes era como ter um quarto iluminado depois de meses de escuridão. Eu fui para casa pensando que a memória é uma casa com janelas abertas. No domingo passado, os reguladores publicaram uma nota técnica sobre consentimento. A nota reforça que certas intervenções precisam do voto duplo do titular. O voto duplo vale quando a operação muda identidade, capacidade reprodutiva ou continuidade da consciência. Isso me dá um pouco de paz. O meu conselheiro pessoal sugeriu que eu criasse uma carta de princípios para os meus acionistas. Ele disse que uma carta clara educa e organiza o diálogo. Eu sentei e escrevi que dignidade não é algo que tem leilão. Escrevi que lucro sem cuidado não me interessa. Escrevi que eu aceito melhorias quando elas ampliam a minha presença no mundo. Enviei para todos e marquei uma reunião simples com chá e bolachas. Eu queria um encontro sem pressa, sem gráficos e com olhos nos olhos. Vieram quase todos, menos um investidor grande que sempre manda substitutos. Eu contei da minha semana, contei do sonho que ainda tenho de aprender a tocar violão e de andar na floresta com o tempo. Expliquei que meu corpo não é uma máquina de metas, meu corpo é meu lugar de morar. Falei que queria uma política de pausa antes de qualquer intervenção radical. Sugeri que toda intervenção que toca a quem só tem um piloto curto e irreversível. Alguns acharam sensato e outros perguntaram de custos. Eu respondi que custos sem contexto são só números sem pele. O acionista novo disse que investiu em mim porque gosta da forma como penso. Eu agradeci e sorri com alívio. No final, eles aceitaram adiar a Assembleia da Cirurgia por 3 meses e aprovaram um programa de cuidado não invasivo. Eu saí da sala sentindo meu corpo inteiro de novo. Andei até a rua como quem volta para casa depois de uma chuva forte. No caminho, comprei uma maçã e comi devagar. Pensei que cada mordida era um voto a favor do meu ritmo. Cheguei na minha janela e ouvi o barulho da cidade.
Às vezes penso que a cidade também tem acionistas invisíveis. Ela muda quando a gente muda, mas também muda a gente. Fiquei olhando as pessoas que passavam e imaginei quanto cada uma ainda tinha de si mesma. Algumas devem ter quase tudo. Outras devem ter pouco e mesmo assim conseguem sorrir. A vida aqui é uma dança entre o que é meu e o que é de todos. Aprendi que comunidade não é o oposto de liberdade. Comunidade é a forma como a liberdade encontra braços para não cair. Meu vizinho é músico e anda preocupado com a própria coluna. Ele tem medo de que o mercado pressione por uma correção cirúrgica. Eu disse para ele anotar seus limites em uma carta e chamar as pessoas para um ensaio aberto. Ele riu e tocou uma canção leve que parecia água limpa. No fim da música ele prometeu estudar melhor as opções e conversar sem medo. Conto tudo isso porque quero que você me conheça como sou e não como um número. Quando fecho os olhos e penso em você, imagino alguém que gosta de ouvir histórias com calma. Seu mundo é diferente e isso me ajuda a ver o meu com mais nitidez. Talvez para você pareça um absurdo que alguém vote na minha fertilidade ou nas minhas lembranças. Eu entendo esse espanto e às vezes eu também me espanto. Mas também vejo pequenas gentilezas nas bordas desse sistema. Ver vizinhos que se juntam para recompras. Vejo médicos que esperam o tempo certo. Vejo amizades que lembram que valor não é só preço. Quando eu era menor achava que vender ações do corpo era só uma ponte para sonhos. Hoje sei que ponte precisa de manutenção e que sonho sem cuidado vira fumaça. Aprendi a perguntar o que ganho e o que perco em cada passo. Aprendi a ouvir minha voz quando a sala está cheia. Aprendi a pedir ajuda quando o medo vem. Às vezes penso no dia em que terei filhos e não sei qual será o sistema. Desejo que eles possam dizer sim e não com segurança. Desejo que o corpo deles seja a casa e não o balcão. Sonho com uma economia que paga dividendo de tempo. Tempo de silêncio, tempo de riso, tempo de abraço e tempo de não fazer nada. Um amigo engenheiro fala que isso é utopia. Eu respondo que utopia é treino para o futuro. Ele dá de ombros e depois me traz café. Diz que café é o único título que sempre rende. Eu rio e bebo porque café não exige assembleia. Mas semana que vem terei nova reunião com meus acionistas. Vou levar um relatório de vida e não apenas um relatório de exames. Vou escrever como dormi, o que li, com quem conversei e como me senti. Vou incluir perguntas e não só respostas. Quero ver se alguém ainda lembra que investir é confiar na travessia e não só no ponto de chegada. A agência reguladora vai lançar um guia sobre linguagem simples de contratos. Isso me deixa animada porque palavras claras evitam o abuso. Quando as palavras são claras, a gente respira melhor. Eu respiro melhor agora que escrevo para você. Cada frase me devolve uma parte do peito. Sinto que a minha história ganha sentido quando alguém de outro mundo me escuta. Escrever para você é como abrir uma janela em um quarto que estava abafado. Também quero te contar de uma senhora do meu prédio que decidiu recomprar quase tudo. Ela vendeu pouca coisa na juventude, precisou vender mais na meia-idade e depois mudou de ideia. Demorou anos e custou, mas ela insistiu. Hoje ela diz que caminha mais leve porque sabe que quase tudo nela pertence a ela. Ela prepara pães aos sábados e o cheiro sobe pelas escadas. Às vezes eu a ajudo a amassar e a conversa melhor que qualquer remédio. Ela me disse que a alegria não entra no balanço, mas sustenta a casa. Guardei essa frase como quem guarda uma chave. Sob a cirurgia neural eu sigo indecisa e lúcida. Não quero apagar um pedaço da minha memória sem garantir que a pessoa que acorda depois ainda sou eu.
Quero explorar terapias que doem menos e que me ajudem a caminhar com o que viver. Um pesquisador sugeriu treinos de lembrança com música e escrita. Comecei ontem e senti um brilho pequeno de esperança. Coloquei uma canção antiga e lembrei da praia onde aprendi a nadar. Lembrei da água fria e do grito alegre de uma amiga. Lembrei da primeira vez que senti que o mundo cabia em mim. Essa lembrança vale mais do que uma alta no mercado. Talvez seja possível curar sem esquecimento. Talvez a cura seja andar de mãos dadas com o que doeu até que a dor se canse. Enquanto isso, sigo trabalhando e cuidando dos meus papéis de saúde. Compro as pausas combinadas e aceito que produtividade não é corrida. Tento dormir cedo e às vezes falho. Quando falho, converso comigo com gentileza. Digo que amanhã terei outra chance. Gosto de chá de erva doce à noite. O aroma simples me lembra que eu sou mais que um ativo. Eu sou uma pessoa inteira com fome e com sede e com vontade de rir. Eu sou quem escreve cartas para o mundo vizinho porque precisa sentir que pontes existem. Se você me visse agora, veria alguém comum com uma blusa clara e um cabelo preso sem luxo. Veria horas que já choraram e que aprenderam a secar com calma. Veria mãos que digitam devagar para não ferir as palavras. Veria uma boca que tenta não mentir para si mesmo. Eu te conto tudo porque a sinceridade também é uma forma de saúde. Amanhã vou visitar a Lia no parque para caminharmos um pouco. Levarei 2 frutas e água fresca. Vamos falar pouco e olhar as árvores. Sei que alguém em algum lugar vai abrir o aplicativo da Bolsa de Valores e ver um gráfico. Eu torço para que alguém se lembre de que minha vida não cabe no gráfico. Minha vida cabe no meu peito e nos passos que escolho dar. Se algum dia você vier ao meu mundo, eu te levo para conhecer a feira de sábado. Tem pães quentes e livros usados e crianças correndo. A moça que vende flores gosta de conversar sobre tempo. Ela diz que Petra não oferece relógio e mesmo assim desabrocha. Quando ouço isso, fico mais calma. Penso que eu também vou desabrochar no meu ritmo. Eu prometo cuidar das minhas ações sem me esquecer de mim. Eu prometo ouvir antes de assinar. Eu prometo dizer não quando meu corpo pedir pausa. Eu prometo agradecer quando a vida me oferecer ajuda. Talvez eu não mude o sistema, mas posso mudar a minha forma de estar dentro dele. Isso já é um começo. Enquanto escrevo, a luz branca continua firme. Lá fora a noite faz seu trabalho e embala as janelas. Termino essa carta com a certeza de que você me escutou com carinho. A sua escuta me dá força para a reunião de amanhã. Se perguntar por que eu adiei a cirurgia, eu vou responder com essa carta. Vou dizer que lembrei que meu corpo é a minha casa. Vou dizer que acionar uma mudança tão funda exige um sim que nasce de dentro. Vou dizer que a pressa pode ser um erro e que a coragem às vezes é esperar. Vou dizer que sei que meus investidores também são pessoas que respiram e que sentem. Vou convidá-los a caminhar um pouco comigo antes de votar. Talvez eles entendam melhor quando ouvirem meus passos. Obrigado por ler até aqui com paciência. A sua atenção me devolve lugar no mundo. Eu sigo e te levo comigo como quem leva um amuleto leve. Quando amanhã chegar, vou abrir a janela e deixar entrar o ar novo. Vou fazer café e escrever mais uma página do meu relatório de vida. Vou dizer que dormi, que sonhei, que acordei com vontade de ser inteira. Vou dizer que comi pão com manteiga e que sorri para a vizinha. Vou dizer que li um capítulo de um livro pequeno. Vou dizer que senti menos medo do que ontem. Vou dizer que ainda não decidi, mas que estou mais perto de mim. Vou dizer que isso tem valor que não se compra.
Por hoje é isso, amigo ou amigo do mundo ao lado. Que você cuide do seu corpo como cuida de uma casa com janelas abertas. Que você encontre tempo para respirar e para ficar em silêncio. Que seu mundo e o meu se vão trocando cartas. Eu estarei aqui sempre que você quiser ler. Despeço e por agora com um abraço que atravessa os mundos. E sua amiga que habita o mundo ao lado. Obrigada por escutar essa carta até o fim. Se você gostou, deixe seu like para ajudar essa história a alcançar mais pessoas. Inscreva-se no canal e ative as notificações para receber a próxima carta. Escreva um comentário contando o que pensou sobre autonomia e cuidado no seu mundo. Se quiser apoiar nosso trabalho, faça uma doação pelo QR no canto do vídeo ou pelo link na descrição. Na descrição você encontra também obras e outras séries que são bem diferentes desta. Eu me despeço com carinho e espero você no próximo episódio.